Bom dia. A ação adverte a empresa de ônibus intermunicipais por circularem com veículos velhos. Secretaria de Saúde anuncia a unificação do sistema de marcação de exames e consultas na rede pública. Manaus vai sediar a Copa Libertadores Feminina. Governador Amazonino Mendes recebe comitiva de Itacoatiara para discutir recuperação da rodovia AM010. FIFA confirma a candidatura dos Estados Unidos, do México, do Canadá e do Marrocos para sediar a Copa de 2026. Bancos vão alterar o horário de funcionamento nos dias de jogos da seleção brasileira. Sérgio Moro marca para julho o leilão de bens do ex-ministro José Dirceu. Começam hoje as inscrições para o SISU. Terminam na próxima sexta-feira a campanha de vacinação contra a gripe. Donald Trump e Kim Jong-un assinam um acordo histórico que prevê a desnuclearização da Península Coreana. Incêndio destrói embarcação na área da Manaus Moderna. Homem ainda não identificado é executado a tiros no bairro Cidade de Deus. 5h48 em Manaus. Previsão do tempo. Eduardo Silva, como fica o tempo hoje nesta cidade? Sol com muita nebulosidade no início da manhã. Pode chover à tarde e à noite. A probabilidade de chover 6 milímetros nesta terça-feira é de 80%. Os dias começam a ficar mais quentes na região norte. Os termômetros podem esbarrar nos 32 graus centígrados da máxima de hoje. No momento, 25 graus com umidade relativa do ar em 74%. O Rio Negro subiu mais 1 centímetro nas últimas 24 horas. Seu nível em relação ao mar está agora em 28 metros, 21 centímetros. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. Hoje é terça-feira, 12 de junho. Dia de São Gaspar de Búfalo. Hoje também se comemora o Dia do Correio Aéreo Nacional e o Dia dos Namorados. São passados 163 dias do ano e faltam agora 202 para acabar 2018. Datas e fatos. Resumo da história. Em Salvador, na Bahia, 3 chefes da Revolução Pernambucana eram fuzilados em 1817. Plínio Salgado, jornalista e escritor, era lançado candidato à presidência da República em desfile de 25 mil integralistas no Rio de Janeiro em 1937. Nelson Mandela, líder político sul-africano, era condenado à prisão perpétua em 1964. Pelé estreava no Cosmos de Nova York em 1975. Tinha início a fatídica Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Aquela daquele histórico 7-1. 5h49. Bom dia, Edson. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Jardina. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. O Maitá e Lábrea saíram na frente na primeira rodada de abertura da 26ª Copa do Rio de Seleções 2016. No jogo de abertura, cuja solenidade contou com a presença do prefeito de Humaitá, Irivaneu Seixas, a seleção de Lábrea venceu por 3-2 a de Canutama. Já a seleção de Humaitá bateu de Manicoré por 3-1. Na sequência dos jogos, Canutama e Manicoré ficaram no 0-0. O Humaitá fez 4-3 em Lábrea. Em seguida, Manicoré aplicou 2-1 em Lábrea e o Humaitá teve um resultado negativo ao ser derrotada pela seleção de Canutama pelo placar de 1-0. Manaus 5h50. Este ano, a 53ª edição do Festival Folclórico de Parintins promete entrar para a história com um número recorde de visitantes. A expectativa da Prefeitura de Parintins é que esse número chegue à casa das 100 mil pessoas. Com o investimento do governo do Amazonas de mais de 20 milhões de reais diretamente no festival, a tradicional festa dos bombás caprichosos e garantidos será especial em 2018. Dados da Secretaria de Turismo de Parintins mostram que o festival irá movimentar a ilha Tupinambarana como há anos não ocorria. Há 3 semanas para o início do festival, que ocorre entre os dias 29 de junho e 1º de julho, a cidade já conta com 90% da ocupação de pousadas e hotéis. Manaus 5h51. 10 mil ruas de Manaus devem ser recapeadas até o fim do ano, segundo o que prevê um plano de obras lançado nesta segunda-feira pela Prefeitura. O investimento é de 320 milhões de reais, que é recurso próprio do município. A partir do dia 26, 5 ruas do bairro da Chapada, na zona centro-sul, passam a ter sentido único de circulação. As ruas Pensador, Ceará, São Luís, São Jorge e Eduardo Ribeiro já estão com sinalização horizontal e vertical para que moradores e condutores comecem
ou conheçam as mudanças de trânsito. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus Trans, elaborou o projeto de circulação quando constatou, após pesquisa, a necessidade de mais fluidez, de ordenar o fluxo e de prevenir acidentes nessas vias situadas entre as avenidas Constantino Neri, Djalma Batista e Darcy Vargas. A Prefeitura de Manaus intensificará até a próxima sexta-feira as ações de saúde e educação nas unidades da rede municipal para levar informações a idosos e familiares sobre os prejuízos causados pela violência e maus tratos na vida da pessoa idosa. As atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Ciência, coordenadas pelo Núcleo de Saúde do Idoso, fazem parte da programação da Semana de Prevenção e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa na Atenção Primária. Manaus 5:52. A Prefeitura de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, realizará nesta terça-feira, dia 12, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, uma panfletagem de sensibilização para condutores. A ação será nas sinaleiras do entorno da rotatória do Eldorado, no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul, a partir de 8h30. O objetivo é orientar e sensibilizar os condutores a denunciarem o trabalho infantil pelos canais de denúncia municipal, além de alertar os motoristas a não contribuírem com essa violação de direito infanto-juvenil nas sinaleiras. As atividades com maior incidência identificadas no município de Manaus são reparação de veículos, venda de bombons nos semáforos, situação de mendicância e malabares. Nos 4 primeiros meses de 2018, diz que denúncia do município registrou 20 casos de violação de direitos de trabalho infantil. Dados do mesmo período apontam nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social da SEMASD o acompanhamento de 40 crianças e adolescentes pela violação de direito. A Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural tornou público o edital do 62º Festival Folclórico do Amazonas para os grupos da categoria Ouro e Bois Bombás, Master A e B, que vai ocorrer entre os dias 16 e 28 de julho, na Arena do Centro Cultural dos Povos da Amazônia. As inscrições ocorrem até o dia 6 de julho. No total serão 80 vagas disponibilizadas de acordo com o resultado da última edição do festival, contando com os 8 vencedores da categoria Prata, as 6 vagas dos Bois Bombás Master e das vagas dos 66 grupos folclóricos inseridos na categoria Ouro. Para cada grupo folclórico credenciado será disponibilizado o valor de R$20 mil, totalizando R$1,4 milhão. Já para os grupos dos Bois Bombás Master, o valor total é de R$418 mil. Manaus 5:54. A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, promove nesta terça-feira uma coletiva de imprensa sobre a abertura do 62º Festival Folclórico do Amazonas, que, pelo segundo ano consecutivo, acontecerá no anfiteatro do Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra, na zona oeste da cidade. A coletiva acontecerá às 10h30 e contará com a presença do diretor-presidente da Manaus Cult, Bernardo Monteiro de Paula, e representantes dos grupos folclóricos e da feira gastronômica Rota dos Chefs. O 62º Festival Folclórico do Amazonas, promovido pela Prefeitura de Manaus, iniciou hoje às 19h30. Ao todo serão 12 dias de festa até o dia 23, com a apresentação de 76 grupos folclóricos das categorias bronze e prata, contemplados pelo edital da Prefeitura. Com o objetivo de conscientizar a população sobre a venda inadequada de ingressos de cortesia em visitas turísticas e espetáculos, a Secretaria de Estado de Cultura lança a campanha Ingresso Cortesia Não Se Compra. Por favor, não compre, não venda. O lançamento aconteceu na noite do último domingo no hall do Teatro Amazonas e contou com a presença do secretário de Cultura, Denilson Nova, da presidente da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, Ana Patrícia Curvelo, e do diretor técnico da AADC, Everton Almeida. De acordo com o secretário de Cultura, Denilson Nova, precisa esclarecer à população sobre a ilegalidade da venda de ingressos de cortesia. E ela disse: o nosso papel é ter a certeza de que tudo está sendo feito de maneira correta. Estamos lançando essa campanha para esclarecer a todos sobre a proibição da venda de ingresso de cortesia. Agora 5h56 em Manaus.
A Fundação Matias Macline completa 32 anos dedicados a transformar a realidade de jovens carentes de Manaus por meio da educação. Desde 1986, quando o projeto abriu as portas, foram muitos desafios, superados com os melhores resultados. A solenidade de comemoração será no dia 14 de junho, às 19 horas, na Avenida Ministro Mário Andreasa, número 916, no Distrito Industrial. Foram convidadas personalidades locais e nacionais, como o prefeito de Manaus, Arthur Neto, o governador do Amazonas, Amazonino Mendes, e os ministros da Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Também estarão presentes empresários do Polo Industrial de Manaus e de algumas regiões do Brasil, bem como a diretoria da Digitron da Amazônia, atual mantenedora da Fundação Matias Macline. O Centro de Idiomas do Instituto Federal do Amazonas, IFAM, Campus Manaus Centro, abrirá inscrições a partir do dia 14 de junho, portanto depois de amanhã, para cursos de inglês, espanhol, francês, Libras, português como língua adicional e japonês. As vagas são limitadas e as inscrições acontecem presencialmente no campus Manaus Centro, localizado na Avenida 7 de Setembro, número 1975, até o dia 29 deste mês, ou enquanto houver vagas. Os cursos têm a duração de 3 anos, sendo cada módulo com duração de até 5 meses. O material didático será indicado no ato da matrícula. A idade mínima para participar é de 13 anos completos. O Centro de Idiomas do IFAM atenderá ao público de segunda a sexta-feira, de 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Projetos sociais que, por meio da educação, resolvam problemáticas locais e contribuam para o desenvolvimento sustentável da população residente na região do Planalto e Manaus podem ser inscritos na 4ª edição do programa Educar para Transformar, realizado pelo Instituto MRV. O edital com chamamento público para o programa foi publicado na segunda-feira no site do Instituto, www.institutomrv.com.br/pt/edital. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, unidade vinculada à Secretaria de Estado, divulgou a lista com quase 50 novos projetos de pesquisa classificados para a edição 2018-2019 do Programa de Apoio à Iniciação Científica. O programa recebe o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM. Os projetos foram formatados por alunos de diversas universidades públicas e privadas do Estado, com temas voltados à oncologia. Termina hoje, terça-feira, o prazo de inscrições para o processo seletivo 2018, segundo semestre do Instituto Federal do Amazonas. Os interessados devem acessar o portal do IFAM ou o endereço aguia.ifam.edu.br/ e fornecer informações exigidas pelo sistema. As inscrições são de graça. São 1.410 vagas para cursos técnicos de nível médio na forma subsequente, distribuídas entre os campi Coarieiro, Nepé, Humaitá, Lábrea, Manaus Centro, Manacapuru, Maués, Presidente Figueiredo, Parintins, Cefé e Tabatinga. Podem se inscrever aqueles candidatos que já concluíram o ensino médio e desejam um curso técnico. As vagas são para os cursos de administração, agricultura, edificações, eletrotécnica, florestas, informática, informática para a internet, meio ambiente, química, recursos pesqueiros, secretariado e também segurança do trabalho. Manaus, 6h05. A Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino, juntamente com a Universidade do Estado do Amazonas, lançaram ontem o edital de especialização com 4.200 vagas voltadas para professores efetivos da rede pública estadual de ensino da capital e do interior. Serão 2 qualificações ministradas pela Universidade Estadual, sendo uma em letramento digital e outra em metodologia do ensino de matemática na educação básica. As inscrições estarão disponíveis de 15 a 29 deste mês de junho pelo portal da UEA no www.uea.edu.br. A seleção se dará principalmente pela análise curricular e tempo de serviço do professor candidato. O curso é de oferta única e direcionado a professores do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e médio. E a partir desta terça-feira, os usuários dos serviços do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, do DETRAN-M, passarão a contar com um novo portal de serviços. Batizado de Detran Digital, o projeto e desenvolvimento pela empresa, desenvolvido pela empresa de processamento de dados do Amazonas, a Prodan,
vem para facilitar e descomplicar o dia a dia do cidadão amazonense, além de agendar atendimento, solicitar serviços, acompanhar andamento de processos e também tirar dúvidas e ter acesso a informações centralizadas no mesmo ambiente sobre seu prontuário de condutor, veículos de sua propriedade e infrações por meio do cadastro único do cidadão. O lançamento do novo portal será nesta terça-feira às 9 horas da manhã no auditório do Detran, localizado na Avenida Mário Ipiranga Monteiro 2084, Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. Os municípios amazonenses conhecerão simultaneamente o sistema de ouvidorias do Estado através de uma videoconferência apresentada pela Controladoria Geral do Estado no Centro de Mídia de Educação do Amazonas da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino nesta terça-feira, a partir das 9 horas. O foco da transmissão será a implementação da Lei Federal 13.460/2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa do usuário do serviço público prestado pela administração direta e indireta. A proposta da transmissão é estimular a implantação de ouvidorias em todos os municípios. Durante a videoconferência, as autoridades municipais conhecerão a plataforma IOUV, utilizada gratuitamente para recebimento de manifestações do cidadão com reclamações, denúncias, elogios, sugestões e pedidos de informação. Os participantes ainda receberão alertas quanto à proximidade do prazo para a vigência da Lei Federal número 13.460/2017, que incentiva o cidadão quanto à sua participação, proteção e defesa dos seus direitos. O Estado deverá ser mais transparente e efetivo em relação à melhoria dos serviços públicos, o que justifica a necessidade de implantação de ouvidorias em cada cidade do interior do estado. 6 horas 8 minutos em Manaus. 62 órgãos públicos do Amazonas estão inadimplentes com o envio dos balancetes mensais referentes ao ano de 2017 e primeiro trimestre de 2018 ao Tribunal de Contas do Estado e poderão ser multados em R$1.000 por mês de atraso durante o julgamento das prestações de contas anuais. Para evitar multas desnecessárias, a presidente do TSE, conselheira Yara Lins dos Santos, orienta os gestores a encaminharem os balancetes por meio do sistema e contas. Apesar da prorrogação do prazo concedida pelo Tribunal Pleno para entrega até 31 de maio passado, apenas 290 órgãos públicos haviam encaminhado os balancetes por meio do sistema e-Contas, conforme o levantamento da Diretoria de Tecnologia da Informação. E ainda conforme o levantamento, 20 órgãos deixaram de enviar os seus balancetes mensais no ano inteiro de 2017. 18 prefeituras municipais, entre elas a de Atalaia do Norte, Barcelos, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Parintins, Fonte Boa, Canutama, Beruri, Barcelos, Palmini e Borba, e as câmaras municipais de Atalaia do Norte e Jutaí. Municípios como Tefé, Barreirinha e Juruá figuram entre os inadimplentes por terem deixado de enviar os balancetes de dezembro passado. Os serviços autônomos de água e esgoto de Barcelos, Iranduba, Rio Preto da Eva e de Tefé também não prestaram contas mensais de janeiro a dezembro do ano de 2017, assim como os fundos municipais de saúde dos municípios de Barcelos, Barreirinha e Uarini. O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas reprovou as contas de 2014 da Prefeitura de Tapauá e determinou que o prefeito, à época, Antônio Gonçalves Albuquerque, devolva aos cofres públicos, entre multas, glosas e alcances, montante de R$1 milhão. A decisão unânime foi proferida durante a 20ª sessão ordinária na manhã desta segunda-feira. Ainda cabem recursos. O relator do processo, o conselheiro Antônio Júlio Bernardo Cabral, autorizou a inscrição na dívida ativa do ex-prefeito e fixou o prazo de 30 dias para o recolhimento dos valores das multas. Manaus, 6 horas e 10 minutos. Representante das empresas de ônibus que realizam o serviço de transporte intermunicipal coletivo de passageiros, Eucatur e Siqueira Tour, estiveram presentes amanhã desta segunda-feira na sede da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedido do Amazonas, ARSAM, para discutir com os colaboradores do setor de transporte intermunicipal jurídico da agência sobre veículos que estão em circulação acima do tempo de uso máximo permitido de acordo com as normas da autarquia. Durante as vistorias realizadas pelos fiscais da ARSAM no mês de maio, constatou-se que dos 2 ônibus da Siqueira Tour, apenas um estava com um tempo de vida útil dentro dos padrões legais e que 23 automóveis da empresa Eucatur, além de estarem circulando acima da idade máxima permitida, 7 ônibus apresentavam irregularidades como goteiras, defeitos na circulação de ar. De acordo com o chefe do Departamento de Transporte da ARSAM, Osiel Mineiro,
As empresas estavam cientes dos prazos estabelecidos pela agência para a renovação das frotas e, por isso, serão advertidas por meio de um ofício. A reformulação do sistema de marcação de consultas e exames especializados na rede pública vai proporcionar a igualdade de oportunidade no agendamento de procedimentos para usuários do interior e da capital. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, isso será possível porque, pela primeira vez, o sistema está funcionando unificado e automatizado. O processamento de todas as situações feitas no dia ocorre ao mesmo tempo, destacou ele. Antes, as consultas e exames especializados eram agendados à medida que a solicitação era inserida no sistema de regulação, até o número limite de procedimentos ofertados naquele dia. Como o sistema é online, as unidades de Manaus levavam vantagens sobre as do interior nas solicitações de marcação por contarem, por exemplo, com a internet de melhor qualidade e mais operadores do sistema. Agora, os pedidos de consultas e exames estão sendo inseridos no sistema pelas unidades solicitantes até às 19 horas e à meia-noite, o SISREG faz o processamento e a marcação automática. Desta forma, independente do horário em que o pedido de agendamento for feito, todos os que forem inseridos no dia serão analisados ao mesmo tempo, respeitando um dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde SUS, que é o da equidade, explicou o coordenador de regulação do interior, Roberto Maia Bezerra. Manaus, 6h12. Doadora de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Hemoan, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, Suzano, além de instituições públicas e privadas que contribuem com a doação de sangue, serão homenageadas na Assembleia Legislativa do Amazonas durante sessão especial em homenagem ao Dia Mundial do Doador de Sangue, amanhã às 11 horas, no plenário Rui Araújo. O evento contará com a presença do diretor-presidente do Hemoan, Dr. Nelson Fraige, além de doadores com mais de 100 doações. O Dia Mundial do Doador de Sangue é comemorado em todo o mundo no dia 14 de junho e tem o objetivo de aumentar a conscientização sobre a necessidade de sangue e seus derivados, além de agradecer aos doadores por sua iniciativa, que salva vidas. A campanha é promovida pela Organização Mundial de Saúde, OMS. O tema 2018 da campanha é Seja Solidário, doe sangue, compartilhe a vida. O clima de insegurança que tomou conta dos moradores das comunidades do Rio Arari, no município de Itacoatiara, foi a principal queixa apresentada pelas lideranças e famílias visitadas no último final de semana pelo presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Cabo Maciel, líder do PR, que enviará relatório das demandas aos órgãos de segurança do governo. O deputado Cabo Maciel visitou as comunidades de São Tomé, Santa Teresa, Vila Fátima, Pau Rosa, Monte das Oliveiras, São João no Chacolateira, São Francisco do Paí, São José, Monte Cristo, São Paulo, São Raimundo, Monte Sinai, São Sebastião e Tiradentes, todos na região do Rio Arari. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Esporte, Juventude e Lazer, SEGEL, concede entrevista coletiva às 11 horas da manhã de hoje sobre a decisão da Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, de escolher Manaus para sediar a Copa Libertadores da América de Futebol Feminino em 2018. A decisão de trazer a competição para a capital amazonense foi anunciada após reunião do Conselho da Conmebol, realizada nesta segunda-feira na Rússia. O governador Amazonino Mendes participa da entrevista coletiva. A Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino, juntamente com a Universidade do Estado do Amazonas, lançam nesta terça-feira edital de especialização com 4.200 vagas voltadas para professores efetivos da rede pública estadual de ensino da capital e do interior. Serão 2 qualificações ministradas pela Universidade Estadual, sendo uma em letramento digital e a outra em metodologia do ensino de matemática na educação básica. As inscrições estarão disponíveis de 15 a 29 deste mês pelo portal da UEA no www.uea.edu.br. Manaus, 6h15. Um levantamento rápido de índice de infestação pelo Aedes aegypti, o Lira, indica que 1.153 municípios brasileiros, ou 22%, apresentaram um alto índice de infestação com risco de surto para dengue, zika e chikungunya. No Amazonas, 2 cidades têm surto para as doenças e 16 estão em situação de alerta. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. As cidades São Gabriel da Cachoeira e Novo Airão foram classificadas como situação de risco. Jaltazes, Iranduba, Novo Aripuanã, Borba, Nova Olinda do Norte, Manaus, Codajás, Itacoatiara,
Lábrea, Tabatinga, Barcelos, Manicoré, Parintins, Guajará, Tefé e Quari estão em alerta. De acordo com o Ministério, o Lira é um instrumento utilizado para o controle do vetor e das doenças. A metodologia da armadilha utilizada quanto à infestação do mosquito é muito baixa ou inexistente. Com base nas informações coletadas, o gestor municipal pode identificar os bairros onde estão concentrados os focos de reprodução do mosquito, bem como o tipo de criadouro predominante. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVS-AM, unidade da Secretaria de Estado de Saúde Suzan, instalou em Manacapuru, município a 68 quilômetros de Manaus, uma sala de situação de resposta rápida em sarampo. A estratégia, conforme explica o secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, tem como principal função intensificar as ações de vigilância em saúde e assistência aos pacientes com suspeita da doença. O município já registrou 152 casos suspeitos de sarampo, nenhum ainda confirmado. De acordo com o diretor-presidente da FVS, Bernardino Albuquerque, a instituição encaminhou para Manacapuru 10 mil doses a mais da vacina tríplice viral que protege contra o sarampo. As doses extras são para a realização das ações de varredura e dos bloqueios necessários às pessoas que mantiveram contato com os casos suspeitos, disse ele. Manaus, 6h17. O governador Amazonino Mendes recebeu nesta segunda-feira a comitiva de Itacoatiara, formada por representantes da Prefeitura, Câmara de Vereadores, motoristas e sociedade civil, para discutir o futuro da M010. O grupo trouxe a reivindicação de uma atenção especial à conservação daquela importante rodovia que tem tráfego acima do previsto na sua construção. O governador iniciou a reunião lamentando a fatalidade do acidente que vitimou 3 moradores do município e se solidarizou com os familiares das vítimas. O titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, Oswaldo Said, antecipou que ocorrerá a abertura de 4 frentes de trabalho na empresa licitada para reduzir os buracos ao longo da AM010. Para Amazonino, a herança dos últimos governos é de buracos na maioria das estradas. A estrada AM010 está saturada, não adianta mais fechar buraco no inverno e vai abrir no verão, ressaltou o governador, dizendo que a operação tapa-buracos irá continuar, mas que a solução definitiva só virá com a reforma completa da rodovia. Foi acertada a reunião em Itacoatiara entre a sociedade local com o governo do estado e a empresa licitada para discussão pública sobre os trabalhos que começaram a ser realizados. O representante da Prefeitura, Márcio Souza, secretário de governo, disse que o aporte atual dos recursos do novo governo já é o maior feito em Itacoatiara. No final do encontro, o Amazonino revelou que determinou à Secretaria da Fazenda que conseguisse no orçamento do estado recursos de 150 milhões de reais para a efetiva reforma daquela importante rodovia, no que foi aplaudido pela comitiva. Polícia. A Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas prendeu 2 membros de uma quadrilha responsável pelo tráfico interestadual de drogas a partir de Tabatinga. Com Alex Bruno Soares Lopes, natural do estado do Pará, os policiais apreenderam 87 munições de metralhadora calibre .30, armamento com capacidade para derrubar aviões. Também foi presa Luzania Isidoro Figueiredo, natural de Amaturá. A prisão deles é um desdobramento da Operação Banzeiro, que há 2 meses desarticulou uma quadrilha que fazia o transporte e comercialização de entorpecentes para Manaus e outros estados brasileiros. Um homem de 25 anos foi preso em flagrante com 8 quilos de maconha na tarde desta segunda-feira em um porto privatizado em Manaus. Segundo a polícia, os entorpecentes estavam na mala pessoal do suspeito. Uma arma também foi apreendida. A embarcação era oriunda de Tabatinga, 1.105 quilômetros de Manaus. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi contratado para transportar as drogas de Tonantins para a capital. E também, de acordo com o secretário executivo de operações, tenente-coronel da Polícia Militar, Klinger Paiva, o homem foi recrutado por um pescador para transportar os entorpecentes a Manaus. Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na comunidade Braga Mendes, bairro Cidade de Deus, zona norte da cidade. Segundo a polícia, os suspeitos fugiram a pé na noite desta segunda-feira, sem ser identificados. De acordo com a delegacia especializada em homicídios e sequestros, a vítima caminhava pela rua Santa Rosa por volta das 19 horas, quando foi abordada por 2 homens que chegaram a pé. Populares relataram que um dos criminosos sacou uma arma e efetuou os 3 disparos. O homem foi atingido no tórax e na cabeça.
Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda segundo a especializada, os suspeitos fugiram a pé e não foram localizados. Manaus, 6h24. O empresário de 42 anos preso no domingo após bater em mais de 15 carros e derrubar um poste em um condomínio de luxo na zona norte de Manaus recebeu liberdade provisória. Por isso, ele deve pagar fiança de R$5.000, conforme determinação da Justiça do Amazonas. A juíza plantonista Mirza Thelma de Oliveira Cunha homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade mediante o pagamento da fiança com aplicação de medidas cautelares. Uma embarcação atracada no centro de Manaus foi atingida por um incêndio no começo da tarde desta segunda-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos. A corporação foi acionada pouco antes das 13 horas. O barco estava atracado em frente à Feira da Manaus Moderna quando pegou fogo. De acordo com testemunhas, 6 pessoas estavam na embarcação que tinha capacidade para 100 passageiros. 5 carros da corporação foram enviados para atender a ocorrência. Por volta das 13h50, as chamas haviam sido contidas. E a Marinha do Brasil também foi acionada ao local do acidente para coletar informações sobre as causas do incêndio. Moradores do Núcleo 5 da Cidade Nova estão pedindo uma presença maior da polícia nesta área da cidade por conta dos constantes assaltos que a comunidade vem sofrendo. Em um dos casos, a senhora Fabiana, proprietária de um veículo modelo HB20 de cor vermelha e placas NOP 8531, teve seu carro tomado de assalto em frente à sua casa. Ela relata que foi abordada por elementos que estavam em outro veículo e que obrigaram, mediante a apresentação de armas de fogo, a entregar o seu carro. Ela pede a quem souber do paradeiro do seu HB20 de cor vermelha de placas NOP 8531 ligar para ela, dona Fabiana, no número 981331025, valendo uma boa gratificação. Loteria. E vamos começar pela quina, concurso de número 4.701. A quina não houve acertador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje, R$2.008.000. A quadra teve 106 apostas ganhadoras com premiação individual de R$3.656,31. O terno teve 7.657 apostas ganhadoras, prêmio R$76,11. O Duque teve 162.938 apostas ganhadoras. O prêmio para cada um, R$1,96. Atenção para as dezenas do concurso 4.701 da quina. Anote. 10, 11, 19, 41, 48. Vamos repetir as dezenas do concurso de número 4.701 da quina para você conferir. 10, 11, 19, 41, 48. Vamos agora ao Loto Fácil, concurso de número 1674. 15 acertos, 2 apostas ganhadoras. Uma é de Jataí, Goiás, e a outra é de Tabatinga, no estado de São Paulo. Não é Tabatinga aqui do Amazonas, é Tabatinga lá no estado de São Paulo. Cada uma delas recebe R$942.725,68. Com 14 acertos, 471 apostas ganhadoras, prêmio R$1.759,59. 13 acertos foram 15.644 apostas ganhadoras, prêmio fixo R$20. 12 acertos, 184.130 apostas ganhadoras, prêmio R$8. 11 acertos foram 957.153 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$4. Atenção para as dezenas do concurso de número 1674 da Loto Fácil. Anote. 01, 02, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vamos repetir as dezenas do concurso de número 1674 da Loto Fácil. 01, 02, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Agora 6h32 em Manaus. Esportes.
A Federação Internacional de Futebol confirmou ontem em Moscou as candidaturas do Marrocos e da aliança formada pelos Estados Unidos, México e Canadá para disputar a organização da Copa do Mundo de 2026. A entidade considerou as duas candidaturas válidas após receber o relatório do grupo de trabalho que avaliou as possíveis sedes e as considerou aptas a participarem da votação final que será realizada no 68º Congresso da entidade na quarta-feira, véspera da abertura do Mundial na Rússia. O Egito ainda não sabe se contará com Mohamed Salah na estreia da Copa do Mundo na sexta-feira contra o Uruguai em Ekaterimburgo. O atacante vem treinando com o restante da equipe, mas segue em recuperação de uma lesão no ombro sofrida na final da Liga dos Campeões no fim de maio. Nesta segunda, o gerente da seleção egípcia, Ihab Lerreta, afirmou que o jogador tem se empenhado para estar liberado pelo departamento médico quanto antes. No entanto, a escalação do atleta do Liverpool no jogo de sábado ainda é um mistério. Manaus, 6h33. Os bancos vão atender em horário diferenciado durante os jogos da Seleção Brasileira da Copa do Mundo, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Nos jogos às 9h, horário do embate com a Costa Rica, o expediente será de 13 às 17 horas. Quando a bola rolar às 11 horas, os bancos abrem das 8h30 às 10h30 e retornam às atividades das 14 às 16 horas. Nas partidas marcadas para as 15 horas, caso do terceiro jogo dos brasileiros, as agências operam das 9 às 13 horas. Para quem quiser pagar contas, a FEBRABAN informa que canais de atendimento estarão disponíveis. São eles caixas eletrônicos, internet banking, aplicativo do banco no celular e as operações bancárias por telefone. Segundo a entidade, a recomendação entra em vigor por motivos de segurança das agências de transporte de valores. A FEBRABAN esclarece ainda que os bancos deverão afixar em suas dependências avisos sobre o horário de atendimento nos dias de jogos do Brasil, com uma antecedência mínima de 48 horas. Pela Série B, ontem apenas um jogo, Juventude Curitiba, às 17 horas, ficaram no 0-0. Pela Série C, 2 jogos. Salgueiro 0, Santa Cruz 0, Joinville 1, Volta Redonda também 1. Amistosos de seleções, Eduardo. Coreia do Sul 0, Senegal 2, Bélgica 4, Costa Rica 1. Últimas notícias. O dólar voltou a fechar em alta ante o real nesta segunda-feira, sob influência do mercado externo, embora a intervenção surpresa do Banco Central no mercado cambial tenha limitado o movimento. O dólar avançou 0,54% a R$ 3,7267 na venda, depois de despencar de 5,59% na sexta-feira, maior queda em quase 10 anos. O mercado financeiro reduziu suas projeções de crescimento da economia em 2018 e 2019. A expectativa para a expansão do Produto Interno Bruto, PIB, este ano foi de 2,18% para 1,94% no relatório do mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira. Há 4 semanas, a estimativa era de crescimento de 2,51%. Para 2019, o mercado reduziu a previsão de alta do PIB para 3%, de 3 para 2,80% ante R$ 3,00 de 4 semanas atrás. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, desembargador Fernando Antônio Zenon da Silva, suspendeu a liminar que impedia a realização do leilão da distribuidora da Eletrobras até que a empresa apresentasse um estudo sobre o impacto que a operação teria para os trabalhadores dessas empresas. No despacho, o desembargador afirma que a concessão de tutela provisória, instrumento jurídico que impediu a realização do leilão, só se justifica quando há real probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não ocorre no presente caso. Em sua decisão, o desembargador questionou a competência da 49ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que concedeu liminar para decidir sobre o caso. Ele citou que cabe às varas trabalhistas dos locais onde as empresas atuam decidir sobre os casos dessa natureza. Manaus, 6h41. Planejamento estratégico de longo prazo do governo revela que o crescimento da economia brasileira ficará abaixo de seu potencial e vai patinar em 1,3% ao ano a partir de 2021 até 2031, se a trajetória atual das contas do governo permanecer inalterada e nenhuma nova reforma fiscal for aprovada. O custo para promover uma redução de 0,46 centavos no preço do diesel nas refinarias até o fim deste ano é de R$
14,7 bilhões de reais, segundo cálculos divulgados ontem pela instituição fiscal independente, órgão ligado ao Senado. O volume de consumidores brasileiros com contas em atraso e registrados em lista de devedores voltou a crescer no último mês de maio, mas desacelerou frente aos meses anteriores. De acordo com dados apurados pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a quantidade de inadimplentes cresceu 2,78% no mês de maio, na comparação com o igual mês do ano passado. A taxa é menor do que se comparada aos meses de março e abril de 2018, quando houve uma alta de 3,13% e 3,54%, respectivamente. Em números absolutos, estima-se que aproximadamente 63,29 milhões de brasileiros estejam com o CPF restrito para fazer compras a prazo ou contratar crédito. Manaus 6h42. Frente aos impactos causados pela greve dos caminhoneiros e as incertezas a respeito da retomada do crescimento, 7 a cada 10 brasileiros consideram que a situação econômica do país piorou nos últimos meses. Isso é o que revela a pesquisa Datafolha, publicada pelo jornal Folha de São Paulo nesta segunda-feira. De acordo com o levantamento, enquanto 72% dos entrevistados apontam a deteriorização da situação econômica brasileira, 6% dizem que o quadro nacional melhorou. As idas e vindas do governo em torno da tabela com o preço mínimo do frete rodoviário desencadearam o segundo capítulo da paralisação dos caminhoneiros. Embora não haja mais bloqueio nas estradas, a indefinição do custo dos transportes está fazendo com que empresas adiem o embarque de mercadorias com reflexos na exportação e na produção. Os dados do setor privado que chegaram à mesa do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, apontam para um atraso de 11 dias nos embarques do agronegócio. 6h43. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu na segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal contra decisões do ministro Gilmar Mendes, que determinaram as solturas do ex-diretor da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, FEComércio RJ, Orlando Santos Diniz, e do ex-diretor do DERSA, Paulo Vieira de Souza. Nos dois casos, Raquel Dodge sustenta que as prisões atenderam aos critérios legais e são necessárias à instrução processual e à manutenção da ordem pública. Alvo da Lava Jato no Rio, Orlando Diniz foi solto no dia 1º. O ex-presidente da FEComércio estava preso desde fevereiro pela Lava Jato. O juiz federal Sérgio Moro marcou para o dia 5 de julho, às 14 horas, o leilão de 3 imóveis do ex-ministro José Dirceu, condenado em 2 processos da Operação Lava Jato. Conforme o edital publicado nesta segunda-feira, caso não sejam arrematados, outro leilão será realizado em 16 de julho. Juntos, os imóveis foram avaliados pela Justiça Federal em mais de 8,5 milhões de reais. Os 3 imóveis já foram a leilão neste ano. Na primeira rodada de lances, o valor mínimo é o das avaliações feitas em outubro de 2015. Na segunda, o preço mínimo para a venda será de 50% da avaliação. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a segunda fase da Operação Registro Espúrio, com o objetivo de aprofundar as investigações a respeito de organização criminosa que atua na concessão fraudulenta de registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho. Policiais federais cumprem 3 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília e Rio de Janeiro, e referência a uma parlamentar investigada por suposta participação nos fatos apurados. Além das buscas a pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, serão impostas medidas cautelares consistentes em proibição de frequentar o Ministério do Trabalho e de manter contato com os demais investigados ou servidores da pasta. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, arquivou ontem inquérito aberto para apurar a suposta doação eleitoral não contabilizada ao ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, em 2010. A investigação está relacionada com os depoimentos de delação premiada do ex-executivo da empreiteira UTC, Ricardo Pessoa. Segundo o delator, ele teria acertado doação de R$500 mil à companhia de Aloysio Nunes no Senado em 2010. Aloysio está licenciado do mandato para ocupar o cargo de ministro. Agora 6h46 em Banal.
O presidente Fernando Henrique Cardoso prestou depoimento nesta segunda-feira como testemunha de defesa do seu sucessor Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava Jato. O tucano falou por videoconferência ao juiz federal Sérgio Moro no âmbito da ação em que o petista é réu por supostas propinas de R$1 milhão da OAS Odebrecht e Chaguin. O valor é referente a reformas supostamente custeadas pelas empreiteiras no sítio Santa Bárbara, em Atibaia. A construção de pontes entre o Brasil e o Paraguai e a cooperação para o combate ao crime organizado, o narcotráfico e a lavagem de dinheiro foram temas tratados ontem em reunião entre o presidente Michel Temer e o presidente eleito do Paraguai, Mário Abdo Benítez. O Brasil foi o destino da primeira viagem de Abdo ao exterior após a eleição. Ele toma posse no dia 15 de agosto em Assunção para um mandato de 5 anos. Os estudantes que querem concorrer a um lugar no ensino superior em instituições públicas podem consultar as vagas disponíveis no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. É possível fazer consultas por curso, por instituição de ensino e por município. As inscrições para o segundo semestre começam hoje e vão até o próximo dia 15. Neste processo seletivo, o SISU vai oferecer 57.271 vagas em 68 instituições públicas de ensino superior, segundo o Ministério da Educação. A campanha de vacinação contra a gripe será encerrada na próxima sexta-feira, dia 15, em todo o país. Dados do Ministério da Saúde mostram que 13 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo ainda precisam ser imunizadas. A expectativa da pasta é vacinar 54,4 milhões de pessoas até o final da campanha. Manaus, 6h48. O presidente Michel Temer censurou nesta segunda-feira o projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. O objetivo é integrar os órgãos de segurança pública, como as polícias federal e estaduais, as secretarias de segurança e as guardas municipais. Serão repassados recursos da União aos demais entes federativos, mediante contrapartidas como metas de redução da criminalidade e produção de base de dados. A Coreia do Norte se comprometeu com a desnuclearização completa da Península Coreana nesta terça-feira, durante o encontro de seu líder Kim Jong-un e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dois países decidiram deixar o passado para trás e o mundo verá uma grande mudança, segundo Kim, que assinou uma declaração de 4 itens ao lado de Trump. Em um dos 4 itens do documento, o líder norte-coreano se compromete a trabalhar pela desnuclearização completa da Península Coreana, reafirmando o que foi determinado pela Declaração de Panmunjom, assinada em fevereiro de abril de 2018 pelas duas Coreias. O conteúdo do documento foi considerado bastante completo por Trump, que diz que os países estabeleceram uma ligação especial após a assinatura. O presidente americano afirmou, inclusive, que irá certamente convidar Kim a visitar a Casa Branca. Aprendi que ele é um homem muito talentoso que ama muito seu país. É um negociador de valor que negocia em benefício de seu povo, elogiou Trump. O documento assinado por Trump e Kim destaca 4 pontos principais que são: os Estados Unidos e a Coreia do Norte se comprometem a estabelecer relações de acordo com o desejo de seus povos pela paz e prosperidade. Os dois países irão unir seus esforços para construir um regime de paz estável e duradouro na Península Coreana. Reafirmando a declaração de Panmunjom de 27 de abril de 2018, a Coreia do Norte se compromete a trabalhar em direção à completa desnuclearização da Península Coreana. E os Estados Unidos e a Coreia do Norte se comprometem a recuperar os restos mortais de prisioneiros de guerra, incluindo a imediata repatriação daqueles já identificados. Agora 6h50 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Rodoviários do Rio suspendem greve por 24 horas. O que diz o dia? Trump e Kim Jong-un dão início à cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Destaque da Folha de São Paulo. Maioria acredita que inflação e desemprego não vão cair, mostra Datafolha. O que diz o Estado de São Paulo? FHC depõe como testemunha de defesa de Lula em ação sobre sítio. Principal matéria de capa do Correio Brasiliense.
Caixa aumenta a cota de financiamento de imóvel usado para servidor público. Valor econômico. Em um mês, Banco Central injeta 38 bilhões de dólares no mercado. Em BH, destaque do estado de Minas. Com verba das loterias, Temer sanciona a lei que cria Sistema Único de Segurança. Vamos ao Recife com o centenário Jornal do Comércio. FIFA aponta Brasil como um dos favoritos ao título da Copa da Rússia. Fortaleza, Diário do Nordeste. Polícia prende suspeito de clonar veículos para utilização por organização criminosa. Porto Alegre, principal matéria de capa do Jornal 0 Hora. Já são 10 PMs presos por envolvimento com facção de Porto Alegre. Vamos às edições locais que chegam à nossa redação, começando pelo Jornal do Comércio. Inovação em risco com vetos. A crítica. Com Page, Estado fará prisão à prova de túnel. Principal matéria de capa do Jornal Em Tempo. Arthur vai asfaltar 10 mil ruas. Termina aqui o Jornal da Manhã, que teve a técnica de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 5 horas e 45 minutos.